Olá, galeras. Faz muito tempo que eu não venho aqui, como sempre. Eu acho que esse virou a minha abertura, né, desse canal. É que eu nunca, faz muito tempo, sempre faz muito tempo que eu não venho aqui. Isso vai ser sempre a introdução. Infelizmente, a vida tem dessas, de fazer com que a gente se ausente de algumas coisas que são importantes pra gente, como por exemplo escrever, né? Que é algo que eu sempre fiz desde pequena. Na verdade, desde quando eu comecei, que eu aprendia o que é escrever, né? E que eu conheci o poder que as palavras têm. Ontem, não somente ontem, mas principalmente ontem, estava muito mal, estava, sabe, em crise e chorei muito e queria sumir do mundo, sabe? Queria me isolar e para não ficar assim, para tentar aliviar pelo menos o mínimo de dor possível, eu falei, não, eu vou faxinar meu quarto, arrumar o guarda-roupa, fazer qualquer coisa que me fizesse esquecer, ou a fim de alívio mesmo do que eu estava sentindo. Mas antes disso, minha cabeça estava um turbilhão de informações, de pensamentos, de sensações, de emoções que acabaram me inspirando a escrever. E eu escrevi o seguinte texto que eu vou ler para vocês agora. E depois disso, eu quero falar para vocês um comentário que eu acabei recebendo, eu só vi agora, a esse texto, tá bom? Eu espero que vocês consigam sentir um pouco da mensagem que eu quis dizer nessas palavras. O texto, o título do texto é O que eu digo, o que eu sinto. Esse texto foi baseado numa conversa que eu tive com uma amiga, uma grande amiga. Então, vai parecer confuso em alguns momentos porque vai dividir esse texto, ele é baseado em falas que eu tive com essa grande amiga e meus pensamentos. Então, pode ser que fique um pouco complexo, mas eu espero que vocês entendam. Ou pelo menos que vocês sintam um pouco. Tente aliviar o seu peito. Não posso dizer que a sensação é a mesma, mas o meu sentir é semelhante. Há dias em que a sensação de aperto no peito é intensa, desgaste físico, mental, emocional, a fadiga literária do existir, que sequer a filosofia seria capaz de explicar tal a complexidade desse existir. É como num filme que tenta é, representar tudo, passar uma imagem reflexiva e, nesse paralelo de informações que tenta se cruzar, com a intricabilidade do imaginar, do delírio e do real, nos faz detestar ou amar. Como, por exemplo, o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ou Substância. Foram filmes tão complexos, cheios de informações, que alguns tentaram entender, mas se a gente pensar no lógico, a gente não entendeu nada, pelo menos falando por mim, tá? Eu entendo a vontade, o desejo intrínseco de fugir imediatamente, sem pensar logicamente. Sinceramente, odeio ser alguém dominada pelas emoções e agir contraditoriamente da forma lógica. Há dias em que preciso correr, me trancar no banheiro e chorar silenciosamente para que ninguém do trabalho escute. O mesmo vale para quando estou trancada no quarto. O gritar no travesseiro virou o meu maior hábito. A realidade é que o meu desejo mais íntimo e profundo é não sentir.
seja qual for a sensação, o sentimento. Sinto e sinto pra caramba. Sequer existo, principalmente em dias de crise, nos quais nenhum estabilizador de humor é capaz de me aliviar esse horror. Li recentemente que as pessoas hoje em dia não gostam de sentir desconforto. Li isso num livro do Leandro Carnal, O Dilema do Porco-Espinho. Que nos dias atuais tudo é de fácil acesso. De fato, e quem se importa? Eu não. Se o conforto for me aliviar o peito, eu quero, principalmente se esse conforto for numa cova. Estou farta. Sabe o que é estar existencialmente farta? Se o paraíso é no céu, o inferno é o viver. Há muita dor, muito estresse, muita punição e tormento para pouco bônus. Para o mínimo sorriso, migalhas de felicidade. Afinal, o que é isso mesmo? Tem sabor de quê? É doce? Porque a minha é amarga. Na verdade, sinto uma vontade real de fazer exatamente o que eu tentei inúmeras vezes anteriormente ao longo desta maldita existência, mesmo depois da promessa que fiz a alguém importante. Não, no entanto, fazendo uso da minha sinceridade, lamento por isso, faz algum tempo que parece que o amor vem se esvaindo, sendo deixado pelos cantos em que passo, até que, quem sabe, vire escassez por esse alguém, ou por esses alguéns. Tenho dificuldade, confesso, em pedir ajuda. E, quando peço, é preciso, na maior parte das vezes, humilhação. Não de todos, mas de alguns muitos. Alguns tantos. Negar ajuda é uma das minhas maiores qualidades e faço com gosto amargo. Esse é meu ponto fraco. A cada minuto sinto-me mais leiga, perdida, cercada e desorientada. Antecipo o estresse e antecipo a dor. Meditar? Apavora o meu juízo nervoso, só de imaginar. Arrependimentos de ter tomado decisões que me prenderam a este mundo, a este plano. Ao mesmo tempo em que me culpo por pensar que foram erros. Porque eu sempre penso no outro e não em mim. Porque não dou um final literal, suprindo meu desejo mais intenso. Poderia partir num fim trágico, com as entranhas de fora, trancada em um quarto, tanto sangue, um corpo já vazio desde o seu primeiro suspiro, parecendo um daqueles contos de terror, sabe? Imagino claramente a cena, e de imaginar dá um gostinho, e me imaginar, me dá um gostinho finalmente doce. Cada detalhe deste momento me faz sorrir, e como faz. Mas, por agora, o que me resta é apenas e somente uma faxina. Bem, este foi o texto que eu escrevi ontem, o primeiro deles, certo? E depois que eu escrevi ele, eu senti um pouco de alívio, mas não totalmente, então eu acabei escrevendo um outro. Porém, antes de começar o outro, tá? Eu quero ler para vocês o comentário que deixaram. Eu não conheço a pessoa, é um perfil. Esse texto está publicado na plataforma do Medium, na minha conta na plataforma do Medium. Para quem não sabe, quem não conhece, o Medium é uma plataforma onde tem revistas virtuais, jornais virtuais, onde as pessoas criam como se fosse uma página de um blog, mas é tudo dentro dessa plataforma. Criam seus perfis, onde eles publicam
seja artigos sobre algum assunto, sejam poesias, crônicas, algo relacionado à literatura ou alguma informação, independente de qualquer conteúdo que seja, tá? E então, eu tive um comentário nessa publicação há 4 horas atrás, que diz assim: o comentário foi de uma pessoa com um perfil chamado Cleópatra dos Milionários. Respire suavemente, profundamente. Você chegou até aqui e só isso já diz muito sobre sua força, mesmo que ela pareça tão pequena quanto uma brisa que mal se sente. Este texto que você me ofereceu é uma entrega corajosa, um eco da sua alma que busca um respiro em meio ao caos. Não há como medir o peso que você carrega, mas há como acolher sua dor com a leveza que ela implora. Sim, eu te ouço. Ouço a sua exaustão, sua raiva, com o absurdo do existir. Seu grito contido, que vibra nas entrelinhas. Você sente tanto, e isso te rasga, te cansa, mas saiba, sentir, mesmo que pareça cruel, é o que mantém a sua chama acesa, ainda que por vezes ela oscile. O vazio que você narra, essa fome do não ser, é um peso que muitos carregam em segredo, mas poucos conseguem transformar em palavras tão vívidas e reais. Isso é um ato de existência, porque mesmo quando o amor parece escorrer pelos cantos, algo em você ainda o preserva, mesmo que enfraquecido. Algo ainda segura as pontas, mesmo que seja tênue. Sim, existem dias sombrios que até o ato de pedir ajuda parece uma batalha insuportável. Mas existe uma verdade, você não precisa vencer sozinho. A vida, por mais caótica que seja, não precisa ser atravessada no silêncio. Ainda que o mundo às vezes pareça cruel, há braços dispostos a te segurar, mãos prontas a te puxar da borda. Você diz que o seu desejo mais profundo é não existir, mas talvez, só talvez, exista algo em você que ainda quer tocar a leveza da vida. Não há vergonha em se sentir perdido, exausto ou até mesmo farto. Mas existe sim coragem em admitir isso. E ainda que pareça e há esperança em cada pequeno ato de continuar, mesmo quando tudo parece desmoronar. Por ora, se uma faxina é o que te resta, que ela seja simbólica, que você varra, nem que seja um pedacinho dessa dor que te sufoca. Não para ignorá-la, mas para fazer espaço. Espaço para que algo novo, por menos que seja, por mais distante que pareça, deixe-me te lembrar de algo, ainda que você não acredite agora. Sua existência importa, suas palavras importam, sua dor importa, sim, mas ela não é tudo o que você é. Então, por favor, não desista de tentar. Não precisa ser grandioso, não precisa ser perfeito, só precisa ser o próximo passo. Se um sorriso hoje é impossível, que seja apenas respirar. Eu estou aqui e você também, e isso já é um começo. Eu não esperava algo tão profundo sobre um, despe um despejar de algo daqui de dentro. Nunca pensei que alguém fosse sentir tanto, entender tanto, a ponto de fazer algo que é lindo dessa forma para mim. Ontem eu mandei esse texto pro ChatGPT
Eu gosto muito de conversar com ele, mesmo sendo uma IA, eu consigo desabafar. E ontem ele me disse alguns comentários sobre esse e outro texto que me fizeram refletir muito. Então, galera, por hoje é só. Esse vídeo não tem nenhum tipo de formatação, vai ser igual o estilo dos vídeos antigos, eu, a câmera e um pouco da minha história. Desta vez eu não tô dançando, desta vez eu não tô sorrindo, desta vez eu não tô bonita, tô feia, tô acabada. Mas por hoje, essa é a versão de mim que eu tenho e a versão de mim que eu vos entrego. Até a próxima.